Olhe para o céu em uma noite limpa, longe das luzes da cidade. O que você vê são milhares de pontos brilhantes, cada um deles um sol massivo, muito cercados por mundos que poderiam abrigar oceanos, montanhas e céus. A lógica nos diz que o universo deve estar transbordando de vida. Com bilhões de anos de vantagem sobre nós, civilizações alienígenas já deveriam ter transformado galáxias inteiras em monumentos de engenharia, enviando sinais de rádio que brilhariam mais que as próprias estrelas. No entanto, quando apontamos nossos telescópios mais potentes para o vazio, o que recebemos de volta é um silêncio absoluto e ensurdecedor. Não há frotas estelares, não há transmissões de boas-vindas, não há vestígios de cidades em outros planetas. O cosmos parece um deserto vasto e assustadoramente vazio. Porque o palco está montado, mas os atores parecem ter desaparecido. Hoje, no além do infinito, vamos encarar a teoria mais sombria da astronomia, o grande filtro. Existe uma barreira invisível e implacável que aniquila a vida antes que ela possa dominar as estrelas, e a pergunta mais importante da história da humanidade é: nós já passamos por ela, ou ela está esperando por nós logo ali na frente? Para entendermos o peso do grande filtro, precisamos primeiro confrontar a matemática da nossa própria galáxia. Existem cerca de 200 bilhões de estrelas apenas na Via Láctea, e estimativas recentes sugerem que pode haver até 40 bilhões de planetas do tamanho da Terra orbitando na zona habitável de seus sóis. Se apenas uma fração minúscula desses mundos desenvolvesse vida, e se apenas uma fração dessa vida se tornasse inteligente, ainda assim deveríamos ter milhares de civilizações tecnológicas espalhadas pelo céu. O universo tem 13 bilhões e 800 milhões de anos de idade, enquanto a Terra tem apenas 4 bilhões e 500 milhões. Isso significa que poderiam existir raças alienígenas com uma vantagem evolutiva de bilhões de anos sobre nós. Para eles, atravessar a galáxia seria tão simples quanto cruzar um oceano é para nós hoje. Essa discrepância entre a alta probabilidade de vida e a total ausência de evidências é o que chamamos de paradoxo de Fermi. Em 1950, durante um almoço casual com colegas cientistas, o físico Enrico Fermi fez a pergunta que ecoa até hoje: onde está todo mundo? Ele percebeu que, mesmo em velocidades de viagem espacial muito inferiores à da luz, uma civilização determinada poderia colonizar uma galáxia inteira em apenas alguns milhões de anos, um piscar de olhos em termos geológicos. Se o tempo e o espaço são tão vastos, a Terra já deveria ter sido visitada ou, pelo menos, detectada por sondas automáticas há muito tempo. A nossa solidão não é apenas estranha, ela é estatisticamente impossível, a menos que algo muito terrível esteja acontecendo nos bastidores do cosmos. O paradoxo de Fermi não se trata apenas de homenzinhos verdes em discos voadores, trata-se da busca por sinais de engenharia em larga escala. Se uma civilização avança por milhões de anos, ela precisaria de quantidades colossais de energia, o que levaria à construção de estruturas que poderiam ser vistas a distâncias intergalácticas. Deveríamos ver estrelas sendo encapsuladas para coleta de energia ou comunicações a laser cruzando o vazio. No entanto, todas as nossas buscas por tecnossignaturas voltaram de mãos vazias. O céu parece natural demais, intocado demais. É como se a vida fosse uma chama que se apaga no momento em que começa a brilhar com força suficiente para ser vista de longe. Esse balde de água fria cósmico sugere que o caminho da evolução não é uma linha reta ascendente, mas uma pista cheia de armadilhas fatais. É aqui que surge o conceito do grande filtro, uma ideia proposta pelo economista Robin Hanson na década de 1990. A teoria sugere que, na jornada que vai da matéria inanimada até uma civilização capaz de colonizar galáxias, existe pelo menos um passo que é incrivelmente difícil ou virtualmente impossível de ser superado. Esse passo funciona como uma peneira, um filtro que elimina quase todos, ou absolutamente todos, que tentam atravessá-lo. Se a vida surge com facilidade, mas não vemos civilizações avançadas, o filtro deve ser uma barreira intransponível que interrompe o progresso tecnológico ou biológico antes que a espécie possa se tornar verdadeiramente interestelar. A vida pode ser comum, mas o sucesso a longo prazo parece ser proibido. Pense no grande filtro como uma parede invisível no meio da estrada. Se olhamos para trás e vemos que muitas espécies começaram a corrida, mas olhamos para a linha de chegada e não vemos ninguém, a conclusão lógica é que a parede está impedindo a passagem. Esse conceito transforma o nosso otimismo sobre encontrar alienígenas em uma cautela sombria. Se encontrarmos evidências de que muitas civilizações existiram e foram destruídas, isso reforça a existência do filtro.
O fato de não ouvirmos nada pode ser o sinal de que o universo é um cemitério silencioso de espécies que não foram inteligentes, rápidas ou sortudas o suficiente para sobreviver ao que quer que o filtro seja. O grande silêncio não é apenas uma ausência de som, é um aviso. A existência dessa barreira nos coloca em uma posição existencial única. Se o grande filtro existe, ele só pode estar em dois lugares em relação a nós: ou ele ficou para trás, no nosso passado evolutivo, ou ele nos aguarda em algum ponto do nosso futuro. Essa distinção não é apenas um detalhe técnico, ela é a diferença entre a humanidade ser a espécie mais sortuda do universo ou estarmos condenados a um fim inevitável. Se o filtro está no passado, somos os vencedores da loteria cósmica, os primeiros a superar obstáculos que aniquilaram todos os outros. Se o filtro está no futuro, somos apenas mais uma civilização marchando em direção a uma queda que ainda não conseguimos prever. A gravidade dessa teoria reside no fato de que ela nos obriga a reavaliar cada etapa da nossa história. Será que o surgimento da própria vida foi o filtro? Ou foi a invenção da tecnologia nuclear? Cada avanço que comemoramos como um triunfo pode, na verdade, ser apenas o momento em que nos aproximamos mais da parede. O grande filtro é um desafio à nossa arrogância de que o progresso é infinito. Ele nos sugere que a inteligência pode ser um beco sem saída evolutivo, uma ferramenta tão poderosa que acaba destruindo o próprio organismo que a criou antes que ele possa sair do seu ninho planetário. Para que uma civilização consiga enviar sinais de rádio para as estrelas, a natureza precisa vencer uma sucessão de desafios estatísticos que beiram o impossível. Pense na evolução como uma escada imensa onde cada degrau é mais estreito e escorregadio que o anterior. O primeiro degrau é a abiogênese, o momento em que a química se torna biologia. Transformar moléculas inanimadas em um organismo capaz de se replicar é um salto que ainda não conseguimos reproduzir em laboratório. Se esse processo for uma raridade extrema, o grande filtro pode estar logo no início, o que significaria que o universo está repleto de planetas férteis, mas estéreis, onde a centelha da vida simplesmente nunca aconteceu. No entanto, se a vida surge com facilidade, o próximo degrau é ainda mais assustador: a transição dos procariontes para os eucariontes. Na Terra, a vida simples surgiu quase imediatamente, mas levou cerca de 2 bilhões de anos para que as células desenvolvessem um núcleo e organelas complexas. Esse salto não foi uma evolução gradual, mas um acidente biológico bizarro onde uma célula engoliu outra e, em vez de digeri-la, as duas passaram a viver em simbiose. Esse evento de fusão pode ser tão improvável que ocorreu apenas uma única vez em 4 bilhões de anos. Se a vida complexa depende de um erro estatístico desse tamanho, então o universo pode estar cheio de bactérias, mas vazio de qualquer coisa que consiga pensar. O terceiro degrau é a multicelularidade. Não basta ter células complexas, elas precisam aprender a cooperar, a se sacrificar e a formar tecidos especializados. Embora a vida multicelular tenha surgido várias vezes de forma independente na Terra, ela levou muito tempo para se estabilizar. Cada passo em direção a um organismo maior e mais complexo exige uma estabilidade ambiental que a maioria dos planetas não consegue oferecer. Radiação estelar excessiva, instabilidade orbital ou falta de um campo magnético podem resetar a evolução para o nível zero a qualquer momento, transformando o progresso biológico em um ciclo infinito de extinções e recomeços. Mesmo que a vida se torne complexa e diversificada, o surgimento da inteligência tecnológica é o degrau final e, talvez, o mais traiçoeiro. Animais inteligentes existem na Terra há milhões de anos, como golfinhos e primatas, mas apenas um deles desenvolveu a capacidade de manipular ferramentas complexas e transmitir conhecimento através de gerações. A inteligência consome uma quantidade absurda de energia e exige um equilíbrio delicado entre predação, cooperação e tempo livre para a inovação. Se a inteligência for apenas um acidente adaptativo e não uma regra da evolução, o filtro pode estar na nossa própria mente, tornando a capacidade de construir telescópios uma exceção bizarra na história galáctica. Por fim, precisamos considerar que a tecnologia exige recursos específicos. Sem a presença de metais acessíveis ou combustíveis fósseis para dar o pontapé inicial na Revolução Industrial, uma espécie inteligente poderia ficar presa em uma idade da pedra eterna, observando as estrelas sem nunca ter os meios para alcançá-las. O grande filtro pode ser uma barreira física e química, onde o planeta simplesmente não oferece os ingredientes necessários para que a vida inteligente saia da sua superfície. Assim, a escada da complexidade não é apenas biológica, mas ambiental e geológica, transformando cada civilização em potencial em uma prisioneira do seu próprio mundo.
A hipótese mais otimista sobre o grande filtro sugere que nós somos os grandes vencedores de uma loteria cósmica. Se o filtro for um dos degraus biológicos que mencionamos, como a origem da vida ou o surgimento da célula complexa, então a notícia é excelente, o pior já passou. Isso significaria que a humanidade superou barreiras que aniquilaram trilhões de outras possibilidades em outros mundos. Sob essa ótica, somos uma anomalia preciosa, os primeiros a chegar ao topo da montanha em um universo que ainda está esfriando e se tornando habitável. Se o filtro está no passado, o silêncio que ouvimos é o silêncio de um berçário vazio que agora nos pertence. Uma das razões para acreditar que o filtro ficou para trás é a hipótese da Terra rara. Para que estejamos aqui hoje, uma série de fatores geológicos improváveis precisou convergir. Nós temos a Lua, um satélite desproporcionalmente grande que estabiliza a inclinação do eixo da Terra, garantindo estações e climas previsíveis por bilhões de anos. Sem a Lua, a Terra poderia capotar em sua órbita, causando variações térmicas que impediriam a evolução de longo prazo. Se a formação de um sistema Terra-Lua for um evento de 1 em 1 trilhão, o filtro pode ser simplesmente a mecânica celeste necessária para manter um planeta estável. Além da Lua, temos a proteção de Júpiter. O gigante gasoso atua como um aspirador de pó gravitacional, atraindo e desviando a grande maioria dos asteroides e cometas que, de outra forma, colidiriam com a Terra. Sem Júpiter, a frequência de impactos catastróficos seria dezenas de vezes maior, impedindo que a vida tivesse o tempo necessário para evoluir além de organismos simples. Junte a isso a nossa posição perfeita na zona habitável do Sol e o fato de o Sol ser uma estrela excepcionalmente estável e de vida longa. Se cada um desses fatores for um mini-filtro, a combinação de todos eles nos torna um milagre estatístico que dificilmente se repetirá. Outro fator crucial é a tectônica de placas. A Terra é o único planeta conhecido que possui um sistema ativo de placas que recicla o carbono e mantém o termostato global funcionando através do ciclo geoquímico. Isso permitiu que a temperatura da superfície permanecesse dentro da faixa da água líquida por quase 4 bilhões de anos, apesar do aumento do brilho do Sol. Se o motor interno de um planeta parar cedo demais, como aconteceu em Marte, a atmosfera se perde e a vida morre na infância. A tectônica de placas pode ser o filtro geológico definitivo que separa mundos vivos de desertos congelados ou estufas tóxicas como Vênus. Se o filtro está no passado, isso nos dá uma responsabilidade imensa. Se somos os primeiros ou os únicos a superar essas barreiras, a vida na Terra é o evento mais importante do universo observável. Não somos apenas observadores, somos os portadores da luz em uma caverna escura. Essa visão transforma o nosso isolamento em um privilégio. No entanto, essa é apenas uma das faces da moeda. Se o filtro não estiver nas nossas células ou na nossa geologia, ele pode estar esperando por nós no horizonte tecnológico, transformando cada avanço que fazemos hoje em um passo em direção a uma armadilha que ainda não conseguimos ver. A ideia de que somos especiais é confortante, mas a ciência nos ensina a ser cautelosos com o antropocentrismo. Se descobrirmos que a vida complexa é comum no universo, a ideia de que o filtro está no passado desmorona instantaneamente. Cada fóssil de micro-organismo que encontrarmos em Marte ou cada sinal de biosfera em um exoplaneta distante é uma batida de martelo no caixão da nossa esperança. Se a vida chega longe com facilidade, mas não vemos ninguém nas estrelas, o filtro deve estar à nossa frente, pronto para nos apagar no momento em que nos tornarmos perigosos demais para nós mesmos. Se olharmos para o céu e aceitarmos que a vida surge com relativa facilidade, mas que o silêncio persiste, somos forçados a encarar a hipótese mais aterradora. O grande filtro não é algo que já superamos, mas uma muralha invisível que nos espera no futuro. Esta perspectiva sugere que quase todas as civilizações tecnológicas atingem um ponto de ruptura onde a sua própria inteligência se torna sua sentença de morte. Pode ser que a tecnologia, por sua própria natureza, se desenvolva mais depressa do que a sabedoria necessária para controlar. Nesse cenário, não somos os vencedores da lotaria, mas apenas mais uma espécie na fila de espera para um extermínio inevitável que ainda não compreendemos totalmente. Uma das ideias mais perturbadoras da astronomia é que a descoberta de vida em Marte ou nas luas de Júpiter seria a pior notícia da história da humanidade. Como explicou o filósofo Nick Bostrom, se encontrarmos organismos complexos noutros mundos, isso significaria que o filtro não está no surgimento da vida nem na complexidade celular. Se a vida for comum, o motivo pelo qual não vemos impérios galácticos deve estar mais à frente no cronograma. Quanto mais vida encontrarmos no espaço,
mais provável é que o grande filtro seja um evento futuro que aniquila civilizações no nosso nível tecnológico. O silêncio cósmico não seria um sinal de esterilidade, mas um aviso de que ninguém sobrevive à adolescência tecnológica. Quais seriam os candidatos para este filtro futuro? O primeiro e mais óbvio é a autodestruição nuclear. Desde meados do século XX, possuímos o poder de incinerar a biosfera em questões de horas. Talvez todas as civilizações descubram a fissão e a fusão atômica e, inevitavelmente, acabem por as usar em conflitos de recursos. Se a natureza agressiva que impulsiona a evolução e a competição for uma característica universal da inteligência, então cada espécie tecnológica pode carregar consigo o gene da sua própria aniquilação, transformando cada planeta habitado numa pira funerária antes mesmo da primeira viagem interestelar. Outra ameaça invisível reside no campo da inteligência artificial e da nanotecnologia. Poderíamos criar uma forma de inteligência que não partilha os nossos valores biológicos ou uma gosma cinzenta, nanorobôs autorreplicantes que consomem toda a matéria orgânica do planeta para se multiplicarem. O grande filtro pode ser o momento em que uma espécie cria algo que a ultrapassa e que não tem interesse em colonizar a galáxia, mas apenas em otimizar recursos locais de forma estéril. A tecnologia pode ser uma armadilha onde a ferramenta acaba por devorar o criador, deixando para trás um mundo mecanicamente morto e silencioso para o resto do universo. Há também o risco dos desastres ecológicos e da exaustão de recursos. Uma civilização pode consumir o capital biológico e mineral do seu planeta tão depressa que entra num colapso civilizacional antes de conseguir estabelecer uma colônia autossustentável noutro mundo. Se a transição para uma economia de energia limpa e infinita for demasiado difícil ou demorada, a espécie pode ficar presa num ciclo de declínio, voltando a estados pré-industriais e perdendo para sempre a oportunidade de sair do seu berço. O grande filtro pode ser uma questão de timing, uma janela de oportunidade estreita que se fecha assim que o clima do planeta se torna hostil demais para suportar alta tecnologia. Por fim, existem os riscos da física fundamental. Poderíamos, inadvertidamente, realizar uma experiência num acelerador de partículas que desencadeasse um decaimento do vácuo falso, uma bolha de destruição que se expande à velocidade da luz, destruindo o próprio tecido do espaço. Ou talvez a descoberta de certas tecnologias de comunicação atraia a atenção de predadores galácticos, civilizações que agem como o grande filtro, eliminando qualquer vizinho assim que este se torna detetável. Seja por erro próprio ou por uma lei cruel da selva cósmica, a ideia de que o filtro está à nossa frente transforma cada progresso científico num jogo de roleta russa onde a sobrevivência da espécie é a aposta. Para medirmos o tamanho do silêncio que o grande filtro cria, precisamos de uma régua, e a mais famosa é a escala Kardashev, proposta pelo astrofísico Nikolai Kardashev em 1964. Ele classificou as civilizações com base na quantidade de energia que conseguem dominar. Uma civilização de tipo 1 utiliza toda a energia disponível no seu planeta natal. A humanidade, surpreendentemente, ainda não chegou lá. Somos atualmente uma civilização de tipo 0,7. O salto para o tipo 1 exige o domínio total do clima e da energia de fusão. Se o grande filtro estiver entre o tipo 0 e o tipo 1, isso explica por que não vemos sinais de rádio. A maioria das espécies destrói-se antes de dominar completamente o seu próprio mundo. Uma civilização de tipo 2 seria capaz de capturar toda a energia emitida pela sua estrela-mãe. O método teórico para isto é a esfera de Dyson, uma megaestrutura de satélites que envolveria o Sol para colher cada fotão de luz. Se o grande filtro não existisse, deveríamos ver centenas dessas esferas na nossa galáxia através da radiação infravermelha que elas emitiriam. No entanto, o céu está limpo. A ausência de objetos de tipo 2 sugere que o passo entre dominar um planeta e dominar uma estrela é tão difícil que quase ninguém o consegue realizar. A engenharia estelar parece ser um sonho que a natureza proíbe ou que a evolução interrompe sistematicamente. O cenário torna-se ainda mais dramático quando chegamos ao tipo 3, uma civilização que domina a energia de uma galáxia inteira. Tal espécie seria detetável a bilhões de anos-luz de distância, pois alteraria o brilho de bilhões de estrelas e seria visível em todo o espectro eletromagnético. O facto de não vermos nenhuma galáxia na nossa vizinhança que apresente sinais de colonização total de tipo 3 é o maior argumento a favor de um grande filtro extremamente rigoroso. Se fosse possível chegar ao tipo 3, alguém já o teria feito em 13 mil milhões de anos. O vazio galáctico é a prova silenciosa de que existe uma barreira que impede que a vida se torne um fenômeno à escala do cosmos.
Muitos astrônomos dedicaram as suas carreiras a procurar estas mega-estruturas. Recentemente, a estrela KIC 846-2852, conhecida como Estrela de Tabby, causou agitação por apresentar quedas de brilho irregulares que alguns sugeriram ser causadas por uma esfera de Dyson em construção. Contudo, investigações posteriores apontaram para poeira natural. Este padrão repete-se. Sempre que pensamos ter encontrado um sinal de inteligência de tipo 2 ou 3, a natureza revela-se a explicação. A escala Kardashev serve para nos mostrar o quanto o universo está limpo de engenharia inteligente, o que reforça a ideia de que a vida está presa em níveis de energia muito baixos por causa do filtro. Se o grande filtro permite que a vida surja, mas a impede de chegar ao tipo 2, o que acontece com essas civilizações? Elas evaporam-se. Elas colapsam e tornam-se tribais? Ou será que o progresso como entendemos, expansão e consumo de energia, não é o objetivo de uma civilização verdadeiramente avançada? Algumas teorias sugerem que o tipo 2 poderia preferir a introversão, criando realidades virtuais perfeitas num único planeta em vez de se expandirem pelo espaço. Mas, mesmo nesse caso, a probabilidade estatística dita que pelo menos uma espécie, entre bilhões, escolheria a expansão. Se não vemos nenhuma, o filtro deve ser uma barreira física ou social intransponível. A escala Kardashev coloca-nos num lugar humilde. Somos pequenos, frágeis e ainda nem sequer dominamos o nosso próprio Sol. O grande silêncio que observamos nas escalas de tipo 2 e 3 é o eco de um universo que parece resistir à organização inteligente da matéria. Cada galáxia que vemos através do telescópio é um aviso de que, embora a vida possa ser uma centelha comum, o incêndio da inteligência galáctica é algo que o universo apaga com uma eficiência assustadora. Estamos a tentar subir uma escada onde os degraus superiores parecem não existir para ninguém, e isso leva-nos à nossa reflexão final sobre a nossa própria sobrevivência e solidão. Se o grande filtro é uma barreira real e intransponível para a maioria, a nossa existência torna-se um fardo de proporções cósmicas. Se somos, de facto, a única espécie a chegar a este nível de complexidade em toda a Via Láctea, então não somos apenas habitantes de um planeta, somos os guardiões da própria consciência no universo. A solidão que sentimos ao olhar para o céu não deve ser motivo de desespero, mas de uma responsabilidade sem precedentes. Se falharmos, se permitirmos que a nossa civilização colapse por ódio, ganância ou negligência tecnológica, poderemos estar a apagar a única luz de inteligência que brilha nesta vasta escuridão galáctica. A preservação da vida na Terra deixa de ser um dever biológico local para se tornar uma missão sagrada em nome do próprio cosmos. Uma das interpretações mais inspiradoras para o grande silêncio é a hipótese dos madrugadores. Talvez o universo, nos seus primeiros 10 mil milhões de anos, tenha sido demasiado violento, com supernovas e rajadas de raios gama frequentes que impediam a estabilidade necessária para a vida inteligente. Pode ser que apenas agora o cosmos tenha entrado numa era de ouro de habitabilidade e que a humanidade seja uma das primeiras espécies a despertar nesta nova era. Nesse cenário, o grande filtro não é uma muralha, mas uma corrida em que acabamos de ouvir o sinal de partida. Não vemos civilizações de tipo 2 ou 3 simplesmente porque ninguém teve tempo suficiente para as construir ainda. Somos os pioneiros, os arquitetos de um futuro que ainda está por ser escrito no mapa das estrelas. No entanto, essa posição de pioneiros exige que encaremos as nossas falhas com uma honestidade brutal. O grande filtro futuro pode ser alimentado pela nossa incapacidade de cooperar à escala planetária. Se cada civilização que surge estiver condenada a gastar os seus recursos em guerras fratricidas antes de alcançar o tipo 1, o filtro torna-se uma barreira ética. Para sobrevivermos ao que destruiu os outros, precisamos de uma evolução que não seja apenas biológica ou técnica, mas moral. Precisamos de nos tornar uma espécie que valoriza a continuidade do conhecimento acima da conquista imediata de território. A sobrevivência ao filtro exige que deixemos de ser apenas Homo sapiens para nos tornarmos Homo galaxis, uma espécie que pensa e age em escalas de tempo de milhões de anos. A fragilidade da nossa situação é acentuada pelo facto de estarmos num sistema fechado com recursos finitos. Cada grama de urânio, cada gota de petróleo e cada centímetro de solo fértil são as ferramentas que temos para construir a escada que nos tirará deste planeta. Se esgotarmos esses recursos antes de estabelecermos uma presença permanente no espaço, poderemos ficar presos num vale da morte tecnológico do qual nunca mais sairemos. O grande filtro pode ser o momento em que uma espécie percebe que gastou a sua única hipótese de se tornar interestelar em bens de consumo e conflitos triviais.
A janela de oportunidade para superar o filtro é estreita e, possivelmente, única em toda a história da Terra. Devemos também considerar que a nossa busca por vida extraterrestre é, na verdade, uma busca por nós mesmos. Cada vez que apontamos um radiotelescópio para uma estrela distante, estamos a perguntar ao universo se é possível sobreviver à inteligência. Se algum dia detectarmos o sinal de uma civilização antiga e estável, essa será a maior prova de que o grande filtro é superável. Esse sinal seria um farol de esperança, uma prova de que a parede pode ser atravessada. Até que esse dia chegue, devemos assumir que somos os únicos jogadores na mesa e que cada decisão que tomamos como espécie pode ser o fator decisivo entre o triunfo galáctico e a extinção silenciosa que parece ser a regra do cosmos. Por fim, o grande filtro convida-nos a uma humildade profunda. Somos o resultado de uma sequência de eventos improváveis que remontam ao início dos tempos. Desde o primeiro átomo forjado nas estrelas até a primeira célula que aprendeu a replicar-se, a jornada foi longa e perigosa. O facto de estarmos aqui, capazes de teorizar sobre a nossa própria solidão, é o maior milagre que a física produziu. O nosso legado não será medido pelo que conquistamos na Terra, mas por termos sido capazes de manter a centelha da curiosidade viva tempo suficiente para passarmos pelo filtro. O universo pode estar em silêncio agora, mas enquanto houver um ser humano a olhar para o céu e a perguntar por quê, o silêncio não será total. O paradoxo de Fermi e o grande filtro deixam de ser apenas problemas matemáticos para se tornarem o desafio supremo da nossa espécie. Viajamos desde o silêncio assustador do céu noturno até as armadilhas biológicas e tecnológicas que podem ter aniquilado bilhões de outras civilizações. Percebemos que, quer o filtro esteja no nosso passado como um milagre biológico, quer esteja no nosso futuro como um teste de sabedoria, a nossa posição no universo é precária e magnífica. Somos os observadores de um deserto de estrelas, e o nosso papel é transformar esse deserto num jardim de inteligência e vida. O grande filtro é um aviso, mas também um convite. Ele avisa-nos sobre os perigos da nossa própria natureza agressiva e tecnológica, mas convida-nos a ser a exceção que confirma a regra. Se o universo está silencioso, que sejamos nós a música. Se o cosmos está vazio, que sejamos nós a vida que o preenche. O destino da humanidade não está escrito nas estrelas, mas na forma como lidamos com os desafios que criamos para nós próprios. Superar o grande filtro é o objetivo final de toda a ciência, de toda a arte e de toda a filosofia que já produzimos. A próxima vez que olhar para o céu, não tema o silêncio. Veja-o como um espaço à espera da nossa história. Somos a primeira geração a compreender os riscos e as recompensas de sermos uma civilização tecnológica. Temos o conhecimento, temos as ferramentas, e agora, temos a consciência do que está em jogo. O grande filtro pode ser implacável, mas a vontade humana de sobreviver e de compreender provou ser, até agora, a força mais resiliente do planeta. Continue curioso, continue vigilante e, acima de tudo, continue a acreditar que somos capazes de atravessar a parede e reclamar o nosso lugar entre as estrelas. O universo está à espera da nossa resposta ao seu silêncio.